do Senhor Jesus, gente! E hoje nós estamos na segunda live, Ser Perdoado por Deus, né? Vamos falar um pouquinho desse tema tão importante para as nossas vidas, gente. É muito importante, né? Arrependimento ou remorso? Você sabe qual que é a diferença entre arrependimento e remorso? Vamos ver? Olha só, arrependimento ou remorso. É bastante comum o sentimento de tristeza e vergonha quando fazemos algo errado, né? Ou prejudicamos alguém. Você já sentiu isso, né? É terrível. Porém, se esse sentimento não gerar uma atitude prática para resolver a questão, significa que houve apenas remorso e não arrependimento. Tá vendo, gente? Olha só. Então, se esse sentimento não gera uma atitude prática para você resolver a questão, então não é arrependimento, isso significa remorso. Olha só, no caso de remorso, a situação que o gerou, olha só, pode tanto cair, né? Olha só, pode tanto cair no esquecimento com o passar do tempo, como até mesmo gerar uma forte depressão. Olha só, né? O exemplo claro que nós temos é de Judas, né? Judas é um exemplo claro de alguém que sentiu uma profunda tristeza, né, pelo erro que ele cometeu, mas não teve a coragem nem a humildade suficiente para pedir perdão por sua traição. Tanta gente assim, né, que não tem coragem de pedir perdão, não tem, né? Ao invés de implorar pelo perdão de Deus através de Jesus, né, Judas deixou-se envolver pela angústia, ao ponto de tirar a própria vida. Claramente uma consequência do remorso, né? Então ele aqui, em vez de pedir perdão ao Senhor, né, de chegar perto do Senhor e pedir perdão pelo que ele fez, pela traição dele, né? Ele não teve isso, pelo contrário, o remorso foi dentro dele, foi corroendo ele e ele se viu numa angústia sem fim que foi até e tirou a própria vida, né? Isso é a consequência de remorso. Muitas pessoas estão assim, né? Se sentindo culpada, com remorso, né? Mas não se arrependem. E a boa notícia é que Jesus está aqui para te perdoar e te dar uma nova vida, para você recomeçar de novo. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, mesmo entristecido, né, ter negado o Senhor por 3 vezes, né, envergonhado, ele estava envergonhado, não permaneceu no campo das emoções. É isso que eu quero falar com você. Não permaneça no campo das emoções. A pessoa que só vive no sentimentalismo ou nas emoções demais, gente, só atrapalha. A fé não é emoção, a fé é obediência na palavra, né? Então aquelas pessoas que só vivem usando a emoção da tristeza demais, usando a emoção que gera angústia, depressão, sabe? Tristeza. Gente, sai fora disso. Tenha emoções santas, né? Alegria, paz, amor delas, permanece nessas emoções. Alimenta essas emoções da alegria, da paz, né? Do perdão, do amor. São emoções santas. E a gente tem que viver nessas emoções e não alimentar emoções da tristeza, gritaria, ódio, raiva, não. Não fica nesse campo dessas emoções ruins, né? Então, Pedro aqui, ele não permaneceu no campo das emoções, mas reconciliou, olha aí, com Jesus e jamais voltou a negá-lo.
Então, a Bíblia diz que quando a pessoa se arrepende, né, do fundo do coração e deixa a prática do erro, do pecado, ela alcança o quê? Misericórdia. Agora, se a pessoa vai lá, pede perdão a Deus e continua pecando, ou seja, ela não se arrependeu, ela não abandonou a prática do pecado, então ela não se arrependeu. Mas no caso de Pedro aqui, não. Ele não permaneceu no campo das emoções, mas reconciliou com Jesus e jamais voltou a negá-lo. Pelo contrário, né? O arrependimento que Pedro teve fez com que ele se tornasse uma das maiores testemunhas de Jesus Cristo na história. Olha isso, né? Então, ele foi uma das maiores testemunhas do Senhor Jesus Cristo da história, inclusive cumprindo a promessa, né, que ele havia feito a Jesus, né, a de que se fosse preciso, morreria por ele. E todos nós sabemos que o apóstolo Pedro foi martirizado, ele morreu pelo Senhor Jesus, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Olha aí, agora vamos ver o que é arrependimento. O que é? Você já parou para pensar a diferença entre arrependimento e remorso? Agora nós vamos ver o que é arrependimento. Vamos lá. É uma decisão seguida de uma ação. Você toma aquela decisão e depois você age. Olha aí. E não é qualquer ação não, tá? Não é qualquer ação. É uma atitude contrária ao erro. Você tem que tomar uma atitude contrária. Até nós tivemos muitas lives aqui, foi em fevereiro, né? Com muitos pastores aqui pregando sobre arrependimento, né? Para o avivamento acontecer. Foi lindo, eles falaram muito sobre arrependimento. As lives estão aqui na minha página, ou está também no meu canal do YouTube, que você pode ir lá e conferir tudo sobre arrependimento. Gente, é coisa de primeira, tá? Olha aí. Então, não é qualquer ação que você vai tomar, é uma atitude contrária ao erro, né? Olha aí, é uma mudança de pensamento. Você vai ter uma mudança de pensamento, atitude e direção. Então, olha lá, você vai ter uma atitude contrária ao erro, uma mudança de quê? De pensamento, de atitude e de direção, né? Lembra do filho pródigo que deixou o pai, né? Ele foi gastar tudo, depois ele se arrependeu, voltou para a família, lembra? Ele falou assim: eu me porei a caminho. Olha aí, arrependido. Eu me porei a caminho, né? E voltarei para o meu pai. Olha aí, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Olha só, então ele teve o quê? Uma decisão de voltar para a casa do pai, ele teve uma atitude, uma direção, ele estava arrependido, né? Ele fala: trata-me como um dos teus empregados. Ele falou isso, né? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Olha o exemplo de como Deus se alegra quando a gente se volta para ele, quando a gente volta para casa, quando a gente volta para a presença dele. Gente, só um minuto. Quando a gente volta para a presença do Senhor. Olha como Deus, como o Pai se agrada. Quando o Pai viu, ele ficou cheio de compaixão. Cheio de compaixão e correu para o seu filho. Sabe para quê? Para abraçá-lo. É assim que o Pai espera a gente hoje, nessa geração. Se arrepender dos pecados. Sabe, se arrepender dos pecados e voltar para o Pai. De todo o coração, se arrepender, tomar uma atitude, tomar a decisão, mudar o nosso pensamento, nosso caráter, nossa atitude
atitude, sabe? E o Pai não vai te desprezar. O Senhor Jesus falou que aquele que vem até Ele jamais vai rejeitar. Ele jamais vai te desprezar, pelo contrário, Ele vai te abraçar e vai curar suas feridas e vai te dar um novo caminho, uma nova história, né? Olha só, estando ainda longe, o Pai viu o Filho, olha aí, e cheio de compaixão, porque é assim que Deus tem por nós, Ele é cheio de compaixão, né? Ele correu para o seu Filho e o abraçou e beijou ele. Olha aí que lindo, né? Aí ele falou, o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno, né? Tá lá em Lucas 15, né? Se você quiser conferir aí na sua casa. Olha só, lembre-se disso. Quem se arrepende reconhece o erro e mostra-se disposto a enfrentar as consequências necessárias para corrigi-lo. Então, quem se arrepende de verdade, ele reconhece o erro. Tá errado, tá errado. Ele fala, não, eu estou errado, igual foi esse filho pródigo aqui. Eu estou errado, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a minha família, contra o meu pai. Então ele reconheceu o erro. E o que ele fez? Ele mostrou o quê? Disposto a enfrentar as consequências, mesmo que ele não esperava que o pai dele ia fazer aquela festa toda para ele. Não, ele não esperava aquilo, né? Ele esperava outra coisa, ele esperava ser tratado como um servo qualquer, né? Ali na casa do pai. Ele esperava qualquer coisa, menos uma festa, né? O filho pródigo, mas ele teve o quê? Ele teve a disposição de enfrentar as consequências. Ele, como se diz, foi, né? Foi lá, enfrentou as consequências necessárias, sabe para quê? Para corrigir o erro. E é isso que a gente tem que fazer nesse tempo. Sabe o que é? Se arrepender, reconhecer os nossos erros, sabe? E ter disposição para enfrentar as consequências necessárias. Sabe para quê? Para corrigi-lo, né? Então, olha só, sem arrependimento, gente, de verdade, não há perdão. Remorso não tem perdão. É o arrependimento mesmo. Olha o que o Senhor falou em Lucas 13, capítulo 13, versículo 5, a parte B. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Olha aí, nos seus pecados. Olha isso, né? Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, serão condenados, né? Não terão perdão, morrerão nos seus pecados. Olha que coisa terrível, né? Lemos também em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus, tá? Produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Por quê? Porque a tristeza segundo o mundo leva a pessoa à depressão, ao suicídio, ao pânico. Mas a tristeza, né, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Isso é curador. Isso vai te curar. Se você começa, mas eu não tenho que me arrepender de nada, eu sou uma pessoa boa. Você já olhou para você mesmo? Todos os dias você sente algo por alguém, raiva de alguém, ódio por alguém, não deseja o bem para as pessoas, não faz diferença em lugar nenhum na vida de ninguém. Você já parou para examinar o seu coração? Você já parou para orar pelo seu coração, para Deus te dar um coração puro? Sem malícia? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, olha só. Então, sem arrependimento,
arrependimento, nós sabemos que não há perdão. Então, o preço do perdão. Olha só, 5 verdades sobre o perdão concedido por Deus, gente. Essa aqui vocês têm que prestar atenção. Olha só, primeiro, o perdão não acontece de forma gratuita. Para perdoar é preciso pagar um preço. Você sabia disso? Para perdoar é preciso pagar um preço. Verdade, gente. Não existe, não é de forma gratuita, né? 2. Por isso Deus não nos considera nossos erros. Por isso Deus não desconsidera nossos erros, mas já julgou e nos condenou por eles, tá vendo? Isso é uma verdade. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Ninguém gosta de pregar esse tipo de mensagem. Mas Deus me tocou para trazer esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que vai salvar a vida de muitos. Sabe, pessoas que estão aí com remorso, com arrependimento. Isso aqui é um conteúdo que você vai precisar, que você vai alcançar vitória para você recomeçar. Olha só, por isso Deus não desconsidera os nossos erros, não desconsidera, mas já julgou e já nos condenou por eles. 3. Não temos condições de pagar esse preço. Não temos, gente. Não temos condições de pagar a dívida, né? Que é o preço do pecado, né? Não temos. Olha aí. E o salário do pecado é a morte, né? Olha só. 4. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, olha aí, tomou nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Então o Senhor, né, desceu. Ele é o pão vivo, ele é o pastor, ele é o sumo pastor. Ele veio dos céus, né? Tomou os meus pecados, tomou os seus pecados. Ele pegou toda a nossa dívida, né? Ele pegou toda a nossa dívida, ele tomou o nosso lugar, né? E pagou pelos nossos pecados. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos perdoou oferece a própria vida como pagamento. Porque sem derramamento de sangue não há perdão pelos pecados. Não há, gente. Não há. Antigamente, em Israel, né, tinha aquele sacrifício dos animais que sacrificava. Cada pessoa que pecava matava um animal, né, ali como sacrifício para o perdão dos pecados. Então, aqui está falando, sem derramamento de sangue não há perdão pelos pecados. E Jesus já veio. É o sangue dele naquela cruz ali, para aqueles que creem, para aqueles que aceitam ele, né? Porque está escrito lá em João 1,12, mas a todos que o receberam, todos que o aceitaram, Jesus nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Isto é, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem no sangue dele ali na cruz do Calvário, aquele sangue precioso que foi derramado ali para perdoar os nossos pecados, aquele sangue que clama por nós, né? Clama a Deus para nos perdoar de todos os nossos pecados. Através daquele sangue é que nós fomos redimidos. Porque em Hebreus 9, versículo 22, a parte B fala: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, né? Então, como que vou... Cláudia, mas então como que eu vou... Como que eu vou então pedir perdão? Aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e confiando naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para que o seu pecado fosse apagado. Jesus tomou o seu lugar, sabe, esse lugar aí de pecado, seja lá
Qual foi o pecado que você cometeu? Não sei qual, mas o Senhor já tomou esse pecado. O Senhor já tirou ele de você, já pagou esse pecado. Lá na cruz do Calvário, você tinha uma dívida e ele rasgou ali. Você já não tem mais pecado se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Se você se entregar a ele, por isso que ele é o Salvador do mundo. Por isso que muitas pessoas não entendem, mas nós que somos cristãos entendemos o preço que ele pagou ali naquela cruz. Aquele sangue derramado foi para nos salvar, sabe, de nós mesmos, dos nossos pecados, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma eternidade com ele. Esse sangue que clama por você, que está falando, se você confiar nele, se você aceitar ele, ele vai pegar a sua guerra, ele vai pegar suas batalhas e ele vai vencer por você, e você vai ser mais que vencedora, mais que vencedor. Por isso que você tem que hoje entrar dentro do seu quarto e falar: Jesus, eu quero te aceitar como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me aceita, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero sentir esse perdão, eu quero que essa culpa saia de mim, eu quero que esse remorso saia de mim, eu quero que esse, sabe, eu quero me arrepender, eu quero mudar minha atitude, eu quero ter uma nova vida a partir de agora. Porque o seu passado você não pode mudar. Você não pode mudar seu passado, mas da agora pra frente, a partir dessa mensagem, você pode agir diferente. Você pode ser uma pessoa totalmente diferente, comprometida com Deus, comprometida com o teu Salvador, comprometida com a palavra de Deus, e você vai receber cura no seu interior. Por causa do sangue do Senhor, que cobriu você de misericórdia e tomou os seus pecados na cruz do Calvário. Então, olha só, quando vocês estavam mortos, lemos lá em Colossenses 2, 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, mortos espiritualmente, corpo, alma e espírito. O espírito estava morto. Por quê? Porque ele estava pecando, fazendo tudo que é contrário o que Deus ensina, né? Então, olha só, ele, Jesus, Deus, ele nos perdoou, né, de todas as transgressões. Olha aí, de todas. Você não tem mais, se você aceita Jesus, você não tem mais pecado. Olha aí, ele nos perdoou de todas as transgressões, olha aí, e cancelou a escrita de dívida, olha aí, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz do Calvário. Olha aí, tá vendo? E nós lemos em Romanos 5:8, olha aí, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Tá vendo, gente? Olha aí, Cristo demonstra seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Então, Jesus é um advogado fiel, ele já está lá no céu, ele já, sabe, gente, ele já acertou tudo com o Pai, ele já foi até o, sabe, até o sumo, o juiz, né, que é Deus. Ele já apresentou o sangue dele, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Ele já apresentou o próprio sangue dele em favor daqueles que creem nele, em favor daqueles que amam ele. Por isso essas pessoas que amam ele, que aceitam ele, estão longe da ira e alcançaram a misericórdia do Senhor. Por isso que se você aceita o Senhor, recebe Jesus na sua
sua vida, você ter uma nova vida, você vai ver que esse sentimento vai sair de você, você vai ver que a culpa vai sair de você, o remorso vai sair de você e você vai ser uma nova pessoa. Claro que você tem que se arrepender de todo o coração. A Bíblia diz que se a pessoa que se arrepende de todo o coração e procura o Senhor de todo o coração, vai encontrar. E Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar a nossa sorte. É por isso que o mundo, a grande chance do mundo agora é o arrependimento. Porque Pedro diz em Atos, Pedro fala, convertei-vos para que venha tempos de refrigério, né? Então, ou seja, os pecados são muitos, gente, e as pessoas não estão considerando a graça salvadora de Deus, que Deus enviou ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar dos pecados. Por isso que quando a pessoa tem entendimento da palavra, entende o que foi feito ali na cruz do Calvário, entende o amor do Pai, você muda. Não tem como você ser o mesmo, você não é a mesma pessoa, você é transformado. E outra coisa, você sai da lama do pecado para viver uma nova vida com Cristo, para andar com uma vida santa, uma vida reta diante de Deus em sabedoria, amando o Pai, praticando a palavra, sendo uma pessoa honesta, verdadeira, fiel e obedecendo aos mandamentos do Pai. Você muda, você não fica a mesma pessoa quando você entende a misericórdia do Todo-Poderoso. É a misericórdia de Deus, é a causa de não sermos consumidos, né? Por causa dos pecados, gente. É terrível falar isso, mas nós estamos falando de perdão e nós temos que tocar, nós temos que tratar esse assunto com muita delicadeza. Olha só, gente, o princípio básico do perdão. Vamos lá. Quais são os princípios básicos do perdão? 1. Para ser perdoado é preciso de arrependimento de todo o coração. Aí nós lemos em Atos 3,19 assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para uma vida santa, uma vida reta, justa, diante da palavra de Deus, né? Olha aí, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Por isso que muita gente não entende quando uma pessoa que roubava não rouba mais, uma pessoa que bebia não bebe mais. Por quê? Porque ela se arrependeu daquela vida, ela cansou daquela vida e ela se voltou para Deus e está vivendo uma nova vida, né? Uma vida longe dos pecados, porque ela entendeu que lá na cruz do Calvário, Jesus cancelou os pecados dela. Então ela é uma nova pessoa e ela é testemunha de Cristo hoje, né? 2, olha só, para perdoar é preciso pagar um preço, é preciso sacrifício, sim, é preciso. Olha só, em 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por alto preço, não tornem escravos de homem, né? Não tornem escravos do pecado, porque Jesus já nos libertou para viver uma nova vida, uma vida linda e maravilhosa com Ele, né? Olha aí, quando nos arrependemos de algo e pedimos perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E esse perdão, gente, é definitivo se você não cometer o pecado de novo. Porque tem gente, não dá pra entender. Tem gente que é assim, vai lá, arrepende, chora, né, dentro de casa, ou vai na igreja, arrepende, chora, tal, pede perdão pra Deus, fala que nunca mais vai cometer aquele pecado. Passa uma semana, né, aí essa palavra não se cumpre na vida dele, né? Por quê? Porque ele voltou a pecar de novo. Ó, o mesmo pecado, aí não tem como. Ó,
Quando nos arrependemos de algo de verdade, deixa aquele erro, né, não pratica mais, né, e pedimos perdão a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E esse perdão é definitivo. Quando a gente não pratica mais, esse perdão é definitivo, né? Olha aí. Cada pecado tem o seu arrependimento, tá? Isso é um princípio básico. Ó, cada pecado tem o seu arrependimento, confissão que tem que fazer e perdão individual. Cada caso, cada pecado é um caso, né? Cada arrependimento é um arrependimento, cada pessoa é uma pessoa, né? Olha só, o que acontece é que pecamos diariamente, tá? Ninguém é santo aqui. Se tiver uma pessoa muito santa, ou ele é um querubim aqui no nosso meio e a gente não sabe, né? Porque na maioria das vezes, muitas pessoas às vezes fala ou pensa, né? Então a gente vive, né, como se diz, pela graça e sempre de olho, vigiando nisso, vivendo uma vida santa com Deus. Olha só, o que acontece é que pecamos diariamente. Então, para estarmos limpos, o ideal é que o processo do perdão que nós estamos fazendo aqui, né, ocorra em pouco espaço de tempo, né? Olha aí, em pouco espaço de tempo ao fato. Vamos supor, uma pessoa chegou e te ofendeu e você fala assim: eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Pai, tira isso de mim, eu não quero sentir raiva dessa pessoa, eu não quero ficar com o coração endurecido por causa dessa ofensa. Tira isso de mim, porque essa pessoa não tem entendimento da Bíblia, ela não sabe o que ela está falando. Pai, tira isso de mim. Então eu perdoo essa pessoa e já esqueço. Então é logo na hora que você recebe a ofensa, uma palavra que vem contra você, você já tem que liberar o perdão ali, no fato, né? E não deixar ficar passando muito tempo não, senão desce pro coração, aí começa a ficar triste, magoado, começa a desprezar as pessoas, né? Não, então nós pecamos diariamente, só que a gente tem que ter o processo do perdão. O processo do perdão tem que ocorrer na hora, né, do fato ali. Olha só, respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas, né, lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Tá vendo? Então ele estava falando ali, né, que a pessoa, quem já se banhou, né, quem conhece Jesus, quem já recebeu Jesus, quem já foi lavado pela palavra de Deus, ele já se banhou, ele está limpo, né? Então, a pessoa só precisa o quê? Lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo, mas não de todos. Então, esse versículo exemplifica que uma vez que fomos limpos, né, e purificados por Jesus, o que vai acontecer naturalmente é sufarmos os nossos pés, é lavar os nossos pés, né? E todos os dias teremos que limpá-los. Isso se refere ao pecado que cometemos diariamente, né? Ou seja, a gente tem que pedir perdão todos os dias. Pensou, cometeu alguma coisa errada, algum erro, falou mal de alguém, fofocou, tem que dobrar o joelho, pedir perdão. Cometeu qualquer coisa errada, o Espírito Santo vai falar: olha, você não deveria ter feito isso, né? Então você tem que pedir o perdão. O corpo já está limpo, né? Aqui, nós fomos limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Então, nós devemos simplesmente só isso, né? Limpar os nossos pés diariamente, né? É isso aí, gente. Então, esse foi ser perdoado por Deus. Ser perdoado por Deus é isso. É você crer na graça salvadora de Deus, que é Jesus Cristo. Deus enviou Jesus
né, morreu por nós. E através do sacrifício dele, do sangue dele naquela cruz, nós fomos o quê? Perdoados, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos limpos, né? Nosso espírito que estava morto nos pecados, ele reviveu para ter uma essência de Cristo em nós, para ter a presença do Pai, do Espírito Santo na nossa vida, para a gente ser luz e sal da terra. Então é isso, agarre essa oportunidade, né? Agarre essa oportunidade, se arrependa dos seus pecados, larga a prática, obedeça a Deus e você vai ver que você vai ter uma nova história com Jesus. Aí se você falar assim, Cláudia, eu entendi tudo, e agora? Ore comigo, receba Jesus agora. Onde você estiver, põe a mão no seu coração agora e diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, Pai. Desse pecado, dá nome, fala, confessa ao Senhor qual o pecado. Desse pecado, Senhor, me purifica, me limpa, Senhor. Eu te aceito como meu Salvador, como meu Deus. Eu entendi o sacrifício, Pai, que o Senhor fez por mim. Então me livra de todo mal, Senhor, me guarda, escreve meu nome no livro da vida e me dá uma nova vida com o Senhor agora. Eu quero ter uma vida extraordinária, eu quero, Senhor, conhecer a Ti, eu quero conhecer esse amor, eu quero conhecer a Tua presença de verdade, eu não quero saber o que o homem disse, a religião disse, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter um encontro com a Tua palavra, com a Tua presença, Deus, e eu quero testemunhar que Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Amém? Amém? Diga amém! E que Deus possa te abençoar muito com essa palavra, é o desejo do meu coração. Amém? Deus abençoe, tchau, tchau!